O irmão Daniel mencionou na oração agora as pessoas que talvez estejam no nosso meio, que não conhecem verdadeiramente a Cristo. E nós vamos então ler uma passagem hoje que fala de um homem que não conhecia a Jesus. Vou convidar vocês a abrirem Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 25. Melhor, 26, irmãos. Tá, vamos começar do 26. Acharam? Então vamos à leitura. Diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. E disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que li era este, que diz: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós mais uma vez nos voltamos a Ti, Pai, suplicando a Tua direção, as Tuas bênçãos sobre esse nosso ajuntamento. Que, Pai, nessa reunião nós possamos ser edificados pela Tua palavra e que, como foi feito naquela ocasião, Senhor, aquele homem, eunuco, que hoje, Pai, Jesus possa ser anunciado àqueles que não o conhecem. E que, Pai, aqueles que já conhecem a Jesus, que possam exultar por saberem quem Ele é, por saberem daquilo que Ele representa nas suas vidas, Pai. Por isso, nós possamos Te louvar sempre, não somente hoje, mas a cada dia, a cada momento da nossa vida, nós possamos estar Te glorificando por essas coisas, pelo dom de Jesus. Em nome dEle que nós oramos ao Senhor nesse momento, Pai. Amém. Bom, então, nós vemos aqui uma situação, o Espírito Santo colocou Filipe no caminho de um homem. Ele era um tipo de ministro da fazenda da rainha de Candace, da Etiópia. Era um homem de uma certa posição, servia dentro do palácio dessa rainha, mas, ao que parece, ele era então convertido ao judaísmo e ele vinha a Jerusalém adorar, e ele voltava lendo as Escrituras, lendo Isaías. O profeta Isaías fala muito a respeito do Messias, que é Jesus. Mas ele lia sem entendimento nenhum. E assim muitas pessoas leem a Bíblia sem entendimento, sem discernimento, sem compreensão. Ele foi sábio em dizer para Filipe
Como eu vou entender se alguém não me explicar? Muitas vezes nós precisamos mesmo que Deus use alguém para nos explicar, para nos esclarecer a respeito da palavra de Deus. Por isso a igreja recebeu essa missão. E quando eu digo a igreja, são os crentes, aqueles que foram ordenados por Jesus, desde os apóstolos, e os apóstolos foram ensinados a fazer isso e ensinar outros que fizessem a mesma coisa, que eles saíssem ensinando a respeito de Jesus. O que acontece é, nós estamos falando daqueles dias. Eu parti para o pensamento de pregar sobre esse assunto, sobre uma outra ótica. Como é que eles apresentavam Jesus? Qual era a visão de Jesus a respeito de Jesus que era apresentada naqueles primeiros dias? Quando nós lemos Atos 8, nós estamos falando de um pequeno período de tempo depois da crucificação, da ressurreição de Jesus. Nós estamos falando um pouquinho de tempo depois dele. Que ideia tinham aqueles discípulos, aqueles primeiros que saíram, falando dele? Nós vemos que era isso que eles faziam. O eunuco lia Isaías, e ali o profeta Isaías estava falando do Messias, que estava por vir, na época em que Isaías escreveu, e o Messias veio, e esse Messias era Jesus. Mas o eunuco não entendia isso. De quem Isaías estava falando? Por isso, Deus, aqui diz, na pessoa do Espírito Santo, tocou de alguma maneira muito especial a esse discípulo, Filipe, chamado Filipe, que ele fosse para aquela estrada, era uma estrada deserta, e que ele ali se achegasse ao carro onde viajava aquele homem, uma carruagem, né? E ele lendo, provavelmente em voz alta, talvez tentando entender melhor, mas dizem que era costume ler em voz alta. E é saudável mesmo. Alguém pode achar que você está louco, não vai ficar lendo em voz alta no ônibus, né? Mas é bom, você assimila melhor, compreende melhor aquilo que está escrito. Mas, partindo dali, Filipe pôde anunciar a Jesus. Ele foi explicar para aquele homem. Isaías está falando do Messias que veio, Jesus. Então, quem é esse Jesus que ele anunciou? Nós vemos aqui que o próprio texto de Isaías já fala alguma coisa a respeito dele. Foi levado como ovelha para o matadouro e como o cordeiro mudo, diante do que o tosquia, ele não abriu a sua boca. Jesus aqui é apresentado como aquele cordeiro de Deus. Era importante que o eunuco soubesse disso. É importante que eu e você saibamos que Jesus é o Cordeiro de Deus. Aquele que foi para o sacrifício, que foi enviado a ser sacrificado em oferta pelos nossos pecados, em oferta agradável a Deus. Ele é o holocausto, ele é o sacrifício que é prestado por nós. É por isso que Paulo mais tarde diz que Jesus Cristo é ele a nossa Páscoa. Nós estamos chegando aí nos dias da festividade chamada Páscoa, aí onde as pessoas têm hoje uma visão totalmente deturpada, né? E vão comer aqueles deliciosos ovos de chocolate que os coelhinhos botam. Bom, eu falei uma verdade, que os ovos de chocolate são gostosos, são. Mas, bom, todo mundo sabe que coelho não bota ovo, e muito menos ovo de chocolate. Mas a Páscoa nada tem a ver com isso.
Páscoa retrata, sim, o sacrifício de Jesus. Porque foi por ocasião dessa festa que era celebrada em Israel, totalmente diferente. Em vez de chocolate doce, era com ervas amargas. Havia, sim, carne, mas não era de coelho, era um cordeiro que era oferecido. Tudo aquilo já apontando, representando o verdadeiro Cordeiro de Deus, que veio sem murmuração, sem reclamar, mas ele cumpriu fielmente o seu desígnio por amor de pecadores, por amor de homens perdidos, por amor de homens que, rebeldes contra Deus, andaram abominando a Deus, trocando o Criador por criaturas, adorando todo tipo de coisa, menos ao Senhor, reverenciando todo tipo de coisa na vida, menos ao Deus Criador. Então, o Jesus que é anunciado é esse Cordeiro. Esse de quem não se conta a geração. Jesus não tem princípio nem fim. Amém? Ele não tem uma procedência humana, como se contavam os reis. Ele veio nascido de Deus. Deus usou o ventre de Maria, mas como semente do Espírito Santo. E ali Jesus se fez homem. E ele não veio para constituir família aqui, mas ele perpetuou a família de Deus. E a sua geração é, sim, a geração espiritual é incontável. Nós não sabemos quantos são os que são salvos por Jesus Cristo. Quantas pessoas ao longo da história da humanidade fazem parte dessa geração bendita, que foram gerados em Cristo Jesus? Jesus veio para desempenhar esse papel. E Filipe se viu na condição de anunciar a esse Jesus. Filipe, que foi ele também um dos discípulos que andou com Jesus. Não contado, não é esse aqui um dos apóstolos, mas ele esteve entre eles. Mas o que diziam também os apóstolos? Porque ele aqui andou com Pedro, com João, com aqueles primeiros apóstolos, e o que é que eles viam em Jesus? E o que eles saíram anunciando a respeito dele? Então nós vamos voltar um pouquinho aqui mesmo nesse livro de Atos, no capítulo 2. Atos capítulo 2. Nós encontramos Pedro logo no dia do Pentecostes, era outra festa judaica, 50 dias após a Páscoa, 7 semanas, mais um dia. No dia seguinte era celebrada essa festa. Nesse dia, a igreja reunida, Deus enviou o Espírito Santo sobre a igreja. Não é que o Espírito Santo ainda não existia, não é que o Espírito Santo ainda não estava nos salvos, nada disso. Aqui é o batismo do Espírito Santo. Isso aconteceu só uma vez. Porque o batismo do Espírito Santo ocorreu sobre a igreja. Tem muita gente com ideia errada. O pentecostalismo ensina hoje
que a pessoa tem que ser batizada 2 vezes, uma nas águas e outra no Espírito. Isso não existe. O batismo do Espírito Santo foi para a igreja, uma vez só. Não ocorre. Não fique esperando o batismo do Espírito Santo, ok? Ele não vai acontecer. Pode ser que outro tipo de espírito tome conta de você, mas não vai ser o santo. E se você é de Deus, se você está em Cristo mesmo, nenhum outro espírito vai estar aí na sua vida, porque só tem lugar para o Espírito de Deus. O Espírito Santo, que habita naqueles... Nós somos feitos a partir do momento que nós nos convertemos, a partir do momento que nós recebemos a Cristo, nós recebemos também o selo do Espírito Santo. Nós somos selados nele. Nós somos feitos propriedade de Deus. E, bom, esse Espírito está presente em nós. Mas vamos fechar, eu abri um parênteses aqui. Naquele dia, então, o Espírito Santo veio, foi derramado sobre a igreja para autenticar a igreja, revestir ela de autoridade, de poder, para ela exercer o seu papel de pregação do Evangelho pelo mundo. E nós vemos, então, nesse mesmo dia, a grande oportunidade se abriu. O Espírito dotou aqueles servos humildes de Deus a pregarem em outras línguas, e os estrangeiros que estavam na cidade por ocasião da festa, ouvindo, entendiam eles pregando, falando das maravilhas de Deus na sua própria língua. E vendo que eles eram simples, pessoas simples, camponeses, né? Pessoa simples, trabalhava na terra, pescadores, agricultores, pequenos artesãos, talvez, pessoas bem simples, trabalhadores braçais, sem estudo, sem cultura, mas aqueles homens falando nas línguas deles. Isso deixou eles maravilhados. Mas os próprios judeus acharam estranho aqueles homens falando, fazendo um barulho que eles não entendiam, falando em línguas que eles, judeus, muitos deles não entendiam. E ao ponto de que alguns deles chegaram a julgar que aqueles homens, que a igreja, os crentes estivessem ali bêbados. E Pedro explicou que não era isso. E partindo dali, ele anunciou o que estava acontecendo e pregou a Cristo. Anunciou Jesus. Aqui no versículo 22, tá? Capítulo 2, versículo 22, então nós passamos a ver a apresentação, o que Pedro fala nesse discurso. Ele fala: homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então nós vamos usar só esses versículos aqui, dessa fala, desse discurso, dessa pregação de Pedro. Mas ele diz aqui a respeito de Jesus, o quê? Jesus Nazareno, homem aprovado. Nós vemos aqui, então, Jesus sendo apresentado. Sim, ele foi feito homem. Era preciso que Jesus tomasse a forma humana. E ele fez isso. Se fez semelhante a nós. Ele passou as mesmas tentações, as mesmas provações que nós. Mas ele se isentou todo o tempo de pecar. Nós vemos
Jesus, como homem, isso é importante, porque os apóstolos não anunciaram que ele era um anjo, que ele era um espírito. Na história da teologia, muitos grupos se levantaram, e ainda existem alguns que defendem que Jesus não veio em corpo, que Jesus uma parte do tempo era Deus, outra parte do tempo era homem. Não, ele viveu aqui como homem. Ele não deixou de ser Deus. Mas ele foi enviado ao mundo tomando a forma de homem, sim. O Jesus Nazareno, ou seja, aquele Jesus nascido em Nazaré, ou que viveu em Nazaré, melhor dizendo, né? Nasceu em Belém, mas viveu em Nazaré, homem aprovado por Deus. Por que ele ressalta que ele era um nazareno? Porque os nazarenos eram também pessoas humildes. Jesus aprendeu com aquele que constou como seu pai humano, né? Sem o ser de fato, José. Ele aprendeu o ofício de carpinteiro. Alguns entendem, já li alguns comentários, que poderia ser não propriamente carpinteiro, mas pedreiro, mas era um trabalhador braçal. Vamos ficar com o tradicional carpinteiro. Tá? Ele era um trabalhador braçal, pessoa simples, homem de dores, como diz Isaías, que viveu aqui não como um rei. Ele não viveu aqui os confortos desse mundo, mas ele se submeteu a viver na simplicidade. E ainda assim, aqueles homens puderam ver naquele Jesus uma sabedoria imensa, o conhecimento da palavra de Deus, e mais do que um simples conhecimento, os homens puderam ver que quando ele ensinava, quando ele não falava como os mestres deles, estudiosos da palavra, mas ele falava como quem tem autoridade. Por quê? Jesus conhecia como ninguém, literalmente, ele conhecia como ninguém a palavra de Deus, porque ele é o próprio autor da palavra. Aliás, Jesus, a pessoa de Jesus, algumas vezes é confundido nas Escrituras, né? Eu digo confundido no sentido de ser, a ideia a respeito da pessoa de Jesus é fundida com a Escritura. Jesus, nós podemos dizer que ele é a própria palavra de Deus encarnada. Ele viveu a perfeição, a plenitude da palavra. Toda a plenitude de Deus habitava nele, naquele homem. E ele se mostrou ao mundo dessa maneira. E Pedro anunciou aqui que aquele homem simples, aquele nazareno, ele fala, vocês são testemunhas, que ele foi aprovado por Deus diante de vocês, com muitos sinais, com muitas maravilhas, prodígios, que ele fez no meio de vocês. Jesus foi comprovadamente alguém enviado por Deus. Ele não fazia milagres de bastidores. Sabe o que é milagre de bastidor? É aquela que é feito todo o teatro ali, né? E é apresentado, olha, tal pessoa foi curada. Jesus curou publicamente, indistintamente, indiscriminadamente, em vários lugares, em lugares abertos. Muitas pessoas, multidões. Jesus fez muitos sinais que as pessoas puderam ver que ele era enviado de Deus. O que se faz hoje de milagres, de curas, é uma enganação. E são pessoas que não comprovam nada, porque seus frutos, suas atitudes não mostram temor de Deus, não mostram ser enviados de Deus. Jesus testificava, selava com seus sinais, com as maravilhas que ele fez, ele selava aquilo que ele se mostrava ser, na perfeição dele, na plenitude
da santidade com que ele viveu aqui todo o tempo. Deixe marcado aqui Atos, mas no Evangelho de João, no capítulo 11, nós podemos ver versículo 41, nós vemos um episódio, uma situação dessas. Jesus foi chamado porque um discípulo amado chamado Lázaro estava para morrer. Na verdade, quando ele foi para lá, ele já tinha morrido há 3 dias. E ainda assim, Jesus foi lá, não para curar Lázaro, mas ele ressuscitou Lázaro. Diz no versículo 41, tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Mas olha o que ele diz em seguida, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos, os pés ligados com faixa, seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Então, Jesus fez aquilo, né? Ele não precisava fazer barulho. E ele fala ao Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu falei aqui, eu dou graças por ter me ouvido, para que eles saibam disso. Aqui nós vemos Jesus sendo aprovado com sinais e maravilhas. Aquelas pessoas puderam ver um Lázaro morto, fedendo já, sepultado, saindo, ressuscitado. Totalmente reconstituído. Ele foi desatado ali e saiu tão vivo quanto antes, ou talvez mais. E aquelas pessoas puderam ver aquele grande sinal. Isso é só um exemplo do que muitas vezes Jesus fez. E aqui João relatou o fato do que Jesus mencionou, para que as pessoas vissem aquele sinal mostrando a aprovação do Pai. Então aqueles homens não duvidassem de que Jesus era, de fato, embora ali presente como um homem, mas ele de fato era enviado de Deus. E mais do que enviado de Deus, como um simples homem enviado de Deus, mas enviado com o poder divino, com todo o poder, toda a autoridade, sendo ele o Filho de Deus, como nós vamos ver ainda adiante. Esse Jesus que era anunciado lá de uma forma bem diferente, talvez do que os homens procuram anunciar Jesus hoje, o Jesus que o Filipe anunciou para o eunuco, o Jesus que foi anunciado aqui por Pedro para aquela multidão, era esse homem, aprovado por Deus diante dos homens, entregue por Deus, como ele diz aqui no versículo 23, ele não foi uma vítima da sociedade, ele não foi traído pela sociedade. Nós vemos que Jesus sofreu traição, Judas foi o traidor, mas nós temos que entender o que significa isso, o contexto. Jesus nunca foi enganado por Judas, ele sempre soube que Judas iria denunciá-lo, que Judas seria o homem que iria levantar a acusação e queria providenciar a ocasião para que ele fosse preso. Isso estava determinado. Jesus sabia muito bem disso. Então, quando diz que Judas traiu a Jesus, isso é uma linguagem para que nós entendamos. Mas Jesus nunca foi enganado por ele. Tá? Por quê? Porque Jesus sabia a que ele veio. E ele foi mesmo, como diz o versículo 23, ele foi entregue, tá? Ele não foi tomado por traição, ele foi entregue por Deus, pelo determinado conselho e presciência de Deus. Se ele foi crucificado, se ele foi preso, crucificado e morto pelas mãos de injustos, aqui se referindo aos gentios, aos romanos, que executaram a Jesus, mas por condenação
dos próprios judeus? Jesus, esse Jesus, ele foi entregue deliberadamente. Deus enviou o seu Filho, ele entregou o seu Filho para sacrifício por nós. O sacrifício é para Ele mesmo, para Deus, o sofrimento que recaiu sobre Jesus, mas que era devido sobre nós. A ira de Deus sobre o nosso pecado. Jesus, Ele absorveu a ira do Pai para nos justificar. Ele tomou o nosso lugar lá na cruz. Todo aquele que crê em Jesus, que confia nele como seu Salvador, ele obtém essa graça de Deus, esse favor de Deus. Ele encontra o perdão, porque Jesus tomou a sua culpa. É por isso que o Evangelho é pregado, para que você conheça Jesus, saiba o que Ele fez, para que você creia nele, confie nele. Porque nós vamos ver, fora dele, não há esperança para nenhum de nós. Mas esse Jesus que foi entregue também por Deus, pelo Pai aqui, nós vemos nesse mesmo texto, Pedro anuncia que ele ressuscitou, versículo 24, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que ele fosse retido pela morte. Ele não poderia ficar retido pela morte. Ele venceu a morte. Para que a obra de Jesus fosse completa, ele não bastava só morrer. Se ele morresse e ficasse morto, ele ficaria morto como um homem qualquer. Mas ele ressuscitou, e ele tinha que ressuscitar. Primeiro, para mostrar que ele é Deus. Segundo, para que nós pudéssemos ter uma viva esperança. Que esperança nós teríamos num homem que disse: eu vou dar vida eterna para vocês, mas nem ele tem vida. Se ele morre e fica. Não é verdade? Jesus prometeu vida eterna porque só ele pode dar vida eterna, porque ele venceu a morte. É por isso também que nós não nos prostramos diante de um crucifixo. Nós não vamos ficar cultuando a morte. A cruz para nós, a mensagem da cruz é sumamente importante. Amém, irmãos? Quando nós falamos da mensagem da cruz, é essa que nós estamos falando, de que o Filho de Deus foi pregado na cruz, morreu, sofreu ali o castigo, a ira de Deus por nós pecadores. Mas nós não podemos nos prostrar diante da cruz, porque não parou ali, muito menos se essa cruz tiver a representação de um Jesus ali morto. Porque nós adoramos um Jesus vivo. Ele não está morto na cruz, aquilo passou. Nós temos um Cristo que vive. Como Jesus mesmo disse, acho que a figura aí cabe bem, deixa os mortos sepultarem seus mortos, né? Os mortos vão cuidar dos mortos, os mortos espiritualmente vão ficar olhando para aquele Jesus morto. Mas os vivos vão cuidar do vivo. E nós vamos adorar ao Senhor que vive. Pedro, nós vemos aqui então, e aqueles apóstolos, aqueles discípulos, falavam de um Jesus que foi feito homem, de um Jesus que foi aprovado diante das multidões, por Deus, comprovado, demonstrado ali o seu poder, sua autoridade. Aquele Jesus que realmente foi morto, porque ele foi entregue para isso, mas que foi ressuscitado e que teve muitas testemunhas disso. Aquilo não aconteceu em secreto.
Pula para o capítulo 3 de Atos. Nós vamos ver uma outra pregação, um outro discurso de Pedro agora. No capítulo 3. 2 páginas adiante aí, mais ou menos. No versículo 18. Mais uma vez nós vemos Pedro dizendo: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Então ele volta àquele assunto. Deus cumpriu o que todos os profetas já tinham dito, que o Cristo, o Messias, precisava padecer. Versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Vamos ao 21 também. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, o que a gente tem a mais de informação aqui? Pedro está anunciando de novo Jesus. Esse Jesus anunciado pelos discípulos naqueles primeiros dias, aqueles primeiros tempos da vida da igreja, é o quê? Aquele Jesus que foi enviado por Deus para padecer e que Ele, e só Ele, pode nos dar o perdão e o refrigério pela sua presença, pela presença de Deus. Eles conheciam Jesus, que representava o elo de ligação com Deus, o caminho, a verdade e a vida, sem o qual não se vai a Deus. Eles ouviram isso de Jesus e creram nisso. E eles experimentaram isso. Eles encontraram o perdão. Você só pode ter o perdão de Deus através de Jesus. Só através dele você encontra o refrigério pela presença do Senhor. Como é que você pode ter realmente Deus na sua vida? Não tem jeito de você ter Deus na sua vida se você não se converter a Ele, se você não se arrepender dos seus pecados e não se voltar, né? A palavra converter aqui é se voltar para Deus. Isso só pode acontecer através de Cristo, através de Jesus. Note que ele está dizendo no versículo 18 que ele enviou Jesus para padecer. Por isso, ele diz como consequência, olha, o Cristo foi enviado para padecer. Portanto, agora que ele padeceu, por vocês pecadores, se arrependam. Então aquilo mesmo que Pedro pregava lá, é o que nós pregamos hoje. Hoje nós estamos pregando para você. Arrependa-se. Toma consciência do quanto você ofende a Deus, do quanto você negligencia, despreza a Deus. E se arrependa disso. E se volte para Deus. Se volte a Cristo. Ele veio para dar esse perdão. Ele veio para padecer na cruz, pagar os pecados, justificar e dar perdão. Você pode ser perdoado, perdoada. E encontrar assim os tempos de refrigério, o alívio. Eu gosto muito desse versículo aqui, porque essa expressão é tão gostoso quando você está com aquele calor, né? Aquele verãozão, que você está abafado, sufocado, a garganta seca, e você toma, né, aquela coisa refrescante, né? Alguns podem estar pensando numa Coca-Cola,
gelada, mas pode ser uma água, aquela água... Você já tomou água de poço de Minas? Quando o pastor Elmute, né, meu falecido sogro, comprou uma chácarazinha lá em Minas, eu amava tomar água lá. A água saía geladinha, o balde suando, saborosa, né? E a gente bebia aquilo, refrigerava o corpo todo. É uma sensação gostosa o refrigério, né? Quando você se refresca, você encontra alívio. Essa expressão aqui está representando justamente isso, mas é um refrigério muito superior, porque é um refrigério da alma, também. É uma sensação de saciar a necessidade e nos colocar confortáveis, deliciosamente, né? Porque a nossa alma, que tinha sede, agora está saciada em Deus. Nós temos o perdão que tanto nós precisávamos. Você não pode dar trégua, você não pode dar paz a você mesmo enquanto você não encontrar o perdão de Deus. E você só encontra o perdão de Deus em Cristo. É esse Jesus que Pedro anunciava, é esse Jesus que João anunciava. Aqueles homens que conviveram com ele, sabiam do que eles estavam falando, sabiam de quem eles estavam falando. É esse Jesus que ali Filipe anunciou para aquele homem, para o eunuco, para que ele tivesse refrigério, que ele tivesse perdão. O que Filipe foi fazer ali não foi dar uma aula de teologia, não foi dar uma aula de Bíblia. Ele não falou aqui, eunuco, você é um homem estudado, preparado, mas você é burro, você não entende nada disso aqui, deixa eu te dar uma aula. Não foi essa a intenção, de mostrar que ele sabia mais. O único propósito dele era mostrar Jesus. Porque aquele homem, aquele eunuco, ele podia ter uma boa posição no reino da Candace. Ele podia ser um homem forte. Rico, talvez. Mas ele precisava do perdão de Deus. E ele só poderia encontrar, e a história ali relata, né, nós não chegamos nesse ponto, mas que ele depositou fé em Jesus. Deus concedeu a ele esse dom maravilhoso da fé, e ele crer em Jesus. Ele creu naquele Jesus que Filipe apresentou, e nós podemos concluir que ele encontrou refrigério para sua alma. E nós queremos que você também tenha refrigério para sua alma. Crendo em Cristo, crendo em Jesus. Note que esse Jesus, Pedro diz aqui, é o mesmo que era antes anunciado pelos profetas. O versículo 20 fala, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Dantes quando? Antes de ele vir. O versículo 21 também fala, né, de todos os seus santos profetas, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas. Porque ele fala aqui dos tempos da restauração, porque esse mesmo Jesus que veio, foi morto, ressuscitou, e hoje ele vive. Aqui Pedro esclarece que Jesus, ele está contido, né? Ele está se guardando ou aguardando o momento da sua volta, da sua segunda vinda, quando ele vem não para morrer de novo, mas ele vem para restaurar todas as coisas. Ele vem para eliminar definitivamente o pecado da face da terra. Aquele personagem que a Bíblia anuncia que vai vir antes, que vai ser o expoente máximo do pecado, que vai liderar, né,
o mundo na sua atrocidade de pecado contra Deus. Então, ele é chamado de o anticristo, o iníquo, o homem de iniquidade. Ele vai ser derrotado por Jesus. E com ele todos vão ser lançados na condenação. E Jesus vai estabelecer o seu reino aqui. Não vai ter mais lugar para o pecado. Nós vamos ter um reino de justiça, de santidade. E só aqueles que amam essas coisas vão estar presentes. Aqueles que foram transformados por Cristo. Aqueles que encontraram o refrigério pelo perdão e que andam com o Senhor. Nota que ele fala que vem os tempos de refrigério pela, o que diz? Presença do Senhor. A presença de Deus em nós. Jesus nos proporciona isso. A presença de Deus em nós. É por isso que nós encontramos refrigério. E quando nós temos a presença de Deus, nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, nós temos o desejo de retidão, de justiça, de santidade. Nós temos o desejo de viver para Deus, de viver com Deus, de vivermos com Cristo, nosso amado Salvador, de vivermos para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Então, nós também somos dele, por Ele e para Ele. Nós somos feitos assim. Jesus veio para fazer essa obra completa. Vamos ver mais um texto no capítulo 4 de Atos. Só mais 2 versículos aqui. Novamente, naqueles primeiros dias, naqueles primeiros tempos da existência da igreja, do trabalho da igreja, nós vemos como as chamadas igrejas hoje têm se distanciado do discurso, do sermão, da pregação que era praticada no começo, né? As pessoas hoje estão preocupadas em promover reuniões para homens de negócio, para prosperidade, para cura, para expulsar demônios. Aqueles homens, a igreja estava preocupada em se reunir para pregar Cristo, para anunciar Jesus, para pregar salvação, para pregar refrigério verdadeiro para a alma. Antes da gente ler esses versículos, eu gostaria que você retomasse um pouquinho e você pensasse, você tem refrigério na sua alma? Deus está presente mesmo na sua vida? Se você não se arrependeu dos seus pecados ainda, e se você não se voltou a Deus, clamando, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu preciso do teu perdão. Se você não fez isso ainda, você não pode ter paz com Deus. Você não tem refrigério. Você não tem a presença do Senhor em você. Mas você pode ter isso agora mesmo, se você entregar sua alma a Cristo. Se você confiar nele. Se você crer nesse Evangelho. O versículo 11 do capítulo 4 de Atos. Falando outra vez sobre quem é Jesus. Ele diz, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pedro diz aqui
que Jesus é a pedra que eles tinham rejeitado. Aquela que deveria ser a principal de esquina, o alicerce de uma edificação, o fundamento de uma casa. Ele usa essa figura, tá? Essa pedra, a que ele se refere aqui, uma figura já lá do Velho Testamento, que era posta por cabeça de esquina, era uma pedra que formava o canto onde todo o peso da casa residia. Ela funcionava como fundamento, o alicerce. O apoio era todo sobre ela. Mas eles desprezaram. Construir uma casa sem uma pedra principal de esquina seria loucura naquela forma de construção. Seria a mesma coisa que você construir uma casa sem alicerce hoje. Ou até pior, talvez. Tá? Você fazer uma casa sem alicerce, sem colunas, sem vigas. Só pôr um tijolo em cima do outro, tá bom. Vai ver que qualquer coisa ela vai desabar sobre a sua cabeça. Foi o que esses homens fizeram. Eles rejeitaram essa pedra principal de esquina. Eles julgaram que eles não precisavam dela. Que a forma que eles edificavam suas próprias vidas estava bom. E assim muita gente faz. E talvez você esteja fazendo assim. Edificando a sua vida, construindo, achando que do seu jeito basta. Do seu jeito está bom. Eu não preciso de Jesus. Eu não preciso dessa pedra de esquina. Mas isso é um engano traiçoeiro. É um engano mortal para aqueles que pensam assim. Jesus é a pedra principal de esquina e ela não pode ser rejeitada. Por quê? O versículo seguinte explica. Porque em nenhum outro há salvação. Amém, irmãos? Essa é a grande verdade do Evangelho. Todos são pecadores, estão condenados. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos os homens precisam de salvação. Todos. Mas só tem salvação em um lugar. Na Igreja Batista Betel. Não? Não é a igreja que salva. Não é uma igreja local, não é uma denominação que salva. Nós defendemos a Igreja Batista ser originária daquela primeira igreja que Jesus fundou, pelo seu zelo doutrinário, por uma linhagem histórica que nós vemos, embora não dê para estabelecer uma a uma até chegar lá, lógico. São 2000 anos de história, com muita perseguição, muita coisa, mas nós cremos sim que a Igreja Batista é a igreja verdadeira, as que permanecem batistas, né? Verdadeiramente. Mas ainda assim, a salvação não está numa igreja batista, por ela ser batista. A virtude dela é que ela continua cumprindo a ordem do Mestre e pregando, sim, aquele que é o único meio de salvação, que é Cristo. Não há salvação fora dele. Alguém pode ser salvo sem jamais ser membro de uma igreja, como foi aquele homem salvo por Jesus Cristo ali na cruz mesmo. Ele não se batizou, nunca frequentou a igreja e foi salvo. E assim tem outras circunstâncias em que isso possa acontecer, embora não seja a regra geral. A regra geral é que um verdadeiro convertido salvo vá buscar uma igreja verdadeira para ele participar. Uma igreja que ensine aquilo que Jesus ordenou, que pratique aquilo que Jesus ensinou. Amém? Que busque fazer a vontade de Deus. Mas quando nós falamos de salvação, você só pode encontrar salvação em Cristo. A Bíblia apresenta esse Jesus. Então, quando nós fazemos a pergunta, quem é esse Jesus? De quem é que Isaías estava falando? Quem é esse Jesus que então Filipe apresentou para o eunuco? É esse aqui. Filipe apresentou para ele, esse que está falando aí, é Jesus. É o Filho de Deus. É aquele que veio tomando forma de homem. É aquele que morreu na cruz. É aquele que ressuscitou. É aquele em quem você precisa crer.
Porque se você não crer nele, não há esperança, não há salvação para você, porque não existe nenhum outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual nós devamos ser salvos. Nenhum outro. Os homens se enganam, confiando em denominações, confiando em mestres, seja que nome eles levem, confiando em si mesmos, confiando em santos, em imagens, confiando em Maria, no próprio Pedro, sei lá. Mas você tem que confiar inteiramente em Cristo, porque só nele há perdão. Só ele cumpriu aquilo que... E só ele poderia mesmo cumprir aquilo que nós precisávamos. Só ele poderia abrigar sobre si a ira de Deus e poder nos justificar. Qualquer outro que fizesse isso sofreria pelo seu próprio pecado, porque todos pecaram, menos Jesus. Ele é a única exceção. Ele é o Senhor, ele é o Salvador. E o que ele é para você? Ele é o dom de Deus, o presente de Deus para a sua vida, ou ele é a pedra rejeitada? Ele é essa pedra rejeitada por você. Eu espero que você não mantenha Jesus como a pedra rejeitada. Não rejeite Jesus, você precisa dele. Nós falamos isso para aqueles que ainda não têm Cristo. Você pode ser jovem, pode ser velho, pode ser homem, pode ser mulher, menino, menina. Não importa se você é rico, se é pobre. Só uma coisa certa: você é pecador. E todo pecador precisa de um Salvador. E só tem um Salvador, que é esse Jesus, que Filipe anunciou, que Pedro anunciou, que João, que Paulo, e que hoje nós anunciamos para você. Creia nele. Creia nele, porque nenhum outro nome foi dado que possa te dar salvação, que possa te dar o perdão de Deus. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração.